e é uma honra partilhar a presença neste painel espetacular. A minha apresentação sobre pensos e fixação de catéteres venosos vai ser baseada nos conceitos internacionais, mas também na minha experiência enquanto enfermeiro, não só da EMAV, aqui do IPO, mas quem trabalhou na manutenção de catéteres venosos centrais desde 2007, quando entrei para o Hospital Dia de Quimioterapia, que foi a minha primeira grande escola aqui no IPO. Ora, vocês podem não concordar comigo em muita coisa, mas eu espero que saiam daqui a concordar que isto é inadmissível. Isto está completamente ultrapassado. Utilizar pontos para fixar um catéter é aumentar o risco de infecção daquele catéter exponencialmente. Eu vou dizer aqui algo que é muito polémico. A maior parte dos médicos, especialmente hematologistas, com quem eu lido muito, têm medo dos catéteres porque os catéteres infectam as pessoas. Eu vou-vos contar um segredo. Os catéteres não infectam pessoas. Os catéteres são objetos inertes. Eles não têm vontade própria. As pessoas é que infectam os catéteres. Ok? Os profissionais de saúde infectam os catéteres quando não dão cuidados de excelência e os próprios doentes infectam os catéteres quando não recebem o ensino adequado para eles compreenderem e poderem cuidar, ter autocuidado necessário para o catéter não infectar. Portanto, existem vários métodos de fixação de um catéter venoso, mas o consenso mundial é não utilizar pontos para a fixação do catéter. Causam lesões na pele junto ao local de saída do catéter, impossibilita uma correta e total desinfecção do catéter e da pele junto ao local de saída, porque, estando aqui as aletas do catéter fixadas à pele, como é que nós limpamos, como é que nós desinfetamos por trás? Como é que chegamos àquela pele que está ali por trás daquelas aletas? E também não garante que o catéter tenha micro-deslocamentos, ok? Já vi muitos catéteres colocados em jugular, que tinham pontos, e mesmo assim, cada vez que o doente virava a cabeça, eu via o catéter entrar e a sair, ok? Não vou aqui falar muito de cola de cianoacrilado, porque a pessoa que falou da cola de cianoacrilado antes de mim tem muito mais experiência e é uma melhor comunicadora do que eu, mas vou falar sim de usos e maus usos. Estão a ver aqui esta linha que divide? Então, temos aqui o encerramento superficial, como a Glória também mostrou, de um porte que foi colocado na zona inguinal, e temos aqui um catéter que foi colocado por mim, que inicialmente eu usava pontos. Entretanto, o meu coordenador falou comigo, disse, não, isto, nós conseguimos encerrar isto de forma mais prática e com menos riscos para o utente. E começámos a encerrar as tonalizações dos picos que eu coloco tonalizados para tentar encontrar um calibre melhor de veia e assim dar um calibre melhor de catéter, e tem sido um sucesso. Baixámos não só os eventos hemorrágicos, mas também os eventos de infecção local e das suturas. Só que aqui ao lado temos maus usos da cola. O que é que nós vemos aqui? Há bocado a Glória falou que nós devemos aplicar a cola de forma que fique uma camada fina. E devemos aplicar a cola de forma estéril, ou seja, não podemos tentar utilizar o frasco da cola para várias administrações. Não vale a pena vir alguém de fora, com muito jeitinho para não contaminar a ponta da cola, largar ali umas gotinhas. Não, nós temos que, com a ponta do frasco da cola, passar de forma a criar uma barreira boa e sem sangue. Porque se a cola apanha sangue, faz estas crostas gigantes, e estas crostas gigantes acabam por solidificar, transformar-se como se fosse um cristal rígido, magoar a pessoa, criar MARSI, ou seja, criar uma lesão causada por adesivo, e quando removemos, ela vai fazer novamente lesão da pele e vai voltar a sangrar. E vamos ter aqui um ouroboros, uma pescadinha de rabo na boca, ok? Portanto, a cola tem que ser aplicada de forma em unidose, ok? Em ambiente estéril e de forma a criar uma película e não uma crosta gigante. A Glória falou que a cola é segura nos catéteres de silicone. Infelizmente, a experiência que eu tenho tido é que já vi 5 catéteres de silicone serem rompidos com a cola.
Provavelmente, se calhar, não por causa da cola, mas sim por causa disto, por se aplicar demasiada cola e não se fazer um bom controle do sangramento. E isso leva a grandes aglomerados de cola que solidificam, tornam-se cristais e o silicone é mais... é menos rígido, menos suscetível a tensões do que o poliuretano, que é mais forte. Portanto, é normal que, se não utilizarmos a cola como deve ser, em catéteres mais frágeis, a má aplicação pode vir a romper esses catéteres, ok? Agora, vamos falar sobre fixadores sem sutura. O que é isto, fixadores sem sutura? Basicamente é um dispositivo que é à base de adesivo, vai colar na pele do doente e depois vai ter um mecanismo que vai prender as aletas do catéter. Eu não sou pago pela indústria, portanto eu não vos vou dizer qual é que é melhor, porque não existe, vai depender de muitos fatores, mas o que eu posso dizer é o que é que eles permitem a ausência de lesões na pele, permitem a desinfecção completa da pele do catéter, permitem mais conforto, porque o doente não tem ali mais 2 lesões na pele a magoar ou ficar inflamadas, e permite maior segurança, porque diminui não só o risco de infecção local, que se for um catéter de inserção simples, é também um risco de infecção da corrente sanguínea, e também causa menos eventos trombóticos mecânicos por causa da menos deslocação do catéter. Qual é que é os contras? Existe troca semanal, os fabricantes garantem uma semana de uso, e essa troca semanal pode ser mais curta se o doente transpirar muito, se o doente tiver algum puxão inadvertido durante a semana, portanto, em caso SOS e no máximo semanal. E envolve uma curva de aprendizagem. Qualquer um destes dispositivos necessita treino e tempo para aprender a fazer a sua troca de forma segura, ou seja, porque ele está sempre, o catéter acaba por ficar sempre seguro com este dispositivo, mas ao momento da troca. Vai haver um momento em que ele não vai ter nenhum dispositivo a fixá-lo. Portanto, quanto mais treino a pessoa tiver, quanto melhor e mais rápido e com mais segurança de trocar aquele dispositivo, menos risco existe de esterilização. Por isso é que existem algumas características, eu não vos vou dizer qual é que é o melhor, mas vou dizer quais as características que podem fazer com que vocês gostem mais de um dispositivo ou de outro. Então, conforto e segurança para o doente. Quanto mais aquele dispositivo for menos rígido, mais pequeno, que o doente consiga ter no local, seja no pescoço, seja no braço, seja na zona inguinal, sem sentir pressão ou se ter ali como se fosse um tupperware gigante, uma caixinha gigante ali numa zona sensível, melhor. Compatibilidade universal. Os hospitais, os centros de saúde, não querem estar a comprar um dispositivo para cada tipo de catéter. Eles querem comprar um dispositivo que dê para todos os tipos de catéter. E é assim que nós conseguimos introduzir a tecnologia, quando nós provamos que ela é versátil. Portanto, digo já que nem todos os dispositivos de fixação sem sutura são universais. Ok? E outro, tem que ser um sistema intuitivo e fácil de manipular. Eu já introduzi nesta casa um dispositivo que eu achava que era maravilhoso, só que a curva de aprendizagem estava a crescer. As pessoas tinham muita dificuldade em lidar, apesar de ele ser muito confortável para os utentes, depois os enfermeiros tinham muita dificuldade em manipulá-los. Portanto, temos que perceber, dentro da nossa instituição, qual é que é o dispositivo que vai ser mais fácil de ser manipulado pelos profissionais de saúde, ok? E depois, temos o sistema de fixação de ancoragem subcutânea, chamado SecuriCat. É um dispositivo com âncora subcutânea, metálica, que é inserida quando a colocação do catéter e é removida quando a remoção do catéter. Portanto, é só um único dispositivo. E é um único dispositivo que acompanha o catéter desde a sua inserção até à sua remoção. Portanto, não há cá trocas. Não havendo trocas, o risco de deslocação é muito menor. E o que é que a deslocação traz? A deslocação traz 2 eventos. Traz, por um lado, a flebite mecânica, temos um catéter a roçar na íntima, para trás e para a frente, para trás e para a frente. E traz também infecção. Traz infecção porquê? Porque cada vez que eu introduzo o catéter, estou a introduzir micro-organismos para dentro da corrente sanguínea. E há outra coisa também. Cada vez que o catéter exterioriza, para não corrermos esse risco de infecção, não podemos voltar a introduzi-lo. Portanto, vamos ficar às tantas, se não houver prática na troca dos fixadores, vamos ficar, em vez de um catéter venoso central, vamos ficar com o midline passado umas semanas, ok?
centímetro a centímetro, vamos tirando a ponta do local ideal da junção cavo-auricular e acabamos por ficar com aquilo que eu chamo o midline do demónio. Portanto, o SecuriCAD traz-nos um só dispositivo ao longo da vida toda do catéter, ausência de lesões na pele, porque os fixadores sem sutura, como eu disse, são adesivos. E há pessoas que fazem reação alérgica, por mais bem que a gente cuide da pele daquele utente, há utentes com peles muito sensíveis, ok? E há também pessoas que não estão despertas para a remoção adequada de adesivos. Existe às vezes MARSIs que são causadas pela remoção inadequada de adesivos. Portanto, aqui com o nosso SecuriCAD não há lesões na pele. Sem necessidade de curva de aprendizagem, porque não necessitamos de trocar. Total segurança na manipulação do catéter. O penso é feito de forma mais rápida, porque eu não vou estar com medo que o catéter saia. Eu posso simplesmente destapar a película, o adesivo, desinfetar tudo à volta, manipular sem medo de remoção, manipular sem medo de dor. Só vamos ter que ter atenção a uma coisa. Como isto é uma âncora subcutânea, nós podemos mexer no catéter, levantá-lo, pousá-lo, trabalhar tudo à volta, mas não podemos rodar, ok? Porque senão aquela âncora que está lá, vai andar a rodar dentro dos tecidos e vai magoar o doente, ok? Depois, diminui a incidência de infecção e trombose, como eu disse, e diminui o tempo de transição do penso. O preço deste dispositivo não é barato. Ele está indicado para catéteres de longo termo, porque em catéteres de longo termo ele torna-se barato, porque os dispositivos de fixação sem sutura também têm o seu preço e são trocados semanalmente. Portanto, a partir de um mês e meio, já começa a compensar em termos monetários. Mas compensa desde o início, se repararmos bem, porque o nosso tempo também é dinheiro. E se eu faço e a segurança do doente não tem preço. Portanto, desde o primeiro momento, ele já compensa, ok? Em termos de facilidade, rapidez da manutenção e do conforto e segurança do doente. Contudo, necessidade de calibres variados. Ora, estes dispositivos têm também French, têm calibres, que são para ser utilizados conforme o calibre do catéter. Se for um catéter normal, vamos querer o French abaixo do catéter, ok? Se temos um catéter 4 French, vamos precisar de um SecuriCAD 3 French. A não ser se for um catéter com reverse tapering. O que é que eu quero dizer com isso? Catéteres que são conizados na sua porção distal. Portanto, nesses catéteres é o mesmo French. Ok? Deu agora um nó na cabeça? Pronto. A direção, o que é que vai-vos dizer? Então, mas eu agora tenho que ter um estoque de vários? É isso? Isso custa mais dinheiro ainda. Pois. Implementação de estratégias de prevenção de zonas de pressão. Ora, temos aqui uma caixinha que é rígida. Vamos ter que arranjar algumas estratégias, sem comprometer a coleção de umidade dentro do penso, vamos ter que arranjar estratégias para tornar a parte de baixo do dispositivo mais mole e assim evitar lesões de pressão, ok? Uma das soluções que às vezes existe é pegar num penso hidrocoloide, cortar um bocadinho e colocar por baixo. Não se esqueçam que depois temos que remover isso na semana a seguir e temos que remover também a cola desse adesivo que aplicamos. E temos de ter cuidado com a rotação do catéter, como eu disse, ok? Limita-nos um pouco em termos de rotação, que era uma coisa que nós muitas vezes fazemos para tentar limitar as MARSI, para a pele não estar sempre em contacto, a mesma pele estar sempre em contacto com adesivos, mas neste caso não vamos poder fazer grande rotação. Aqui está, então, a tal caixinha, parece um besouro, e aqui está o nosso primeiro SecuriCAD colocado no IPO. Existe também um episódio da Via Venosa, que é o episódio 2, que está totalmente dedicado a isto. Tem um vídeo de colocação, de manutenção e de remoção, ok? Portanto, depois de tiverem tempo, podem observar ou então ficar para o simpósio que vem a seguir, em que o meu querido amigo Maxime vai falar sobre este dispositivo. Agora, penso do acesso noso. O penso não serve só, já que estamos a falar de fixação, o penso não serve só para proteger o acesso do exterior. Ele serve também como um adjuvante, ok? Um adjuvante da fixação. Se nós o fizermos como deve ser. Se nós colocarmos o nosso penso em tenda, o que é que quer dizer com isto? Em vez de colocarmos de cima para baixo, diretamente, ou estirando o penso contra a pele, se
colocarmos o penso a adaptar-se às estruturas, fizermos uma pequena dobra e o aplicarmos sobre as estruturas, ele vai colar não só de cima para baixo, mas também dos lados, dando mais capacidade de fixação e também de estabilidade da própria tubuladura do catéter ou da agulha angulada, porque às vezes esquecemos de falar dos portes, ok? E nos portes, nos catéteres com o reservatório implantado, totalmente implantado, é necessário nós estabilizarmos a agulha angulada. Caso contrário, a agulha angulada pode andar à volta, ok? Portanto, é muito importante nós aplicarmos os pensos em tenda. E já agora estamos a falar de pensos, aproveito para falar das características que um penso de acesso venoso deve ter. Ele deve ser estéril, acho que isso está na cabeça de toda a gente, mas às vezes esquecem-se de pôr transparente. Se nós não tivermos a visualização do local da saída à pele do catéter ou do local da agulha, nós podemos perder sinais inflamatórios que estão a aparecer, podemos perder várias dicas visuais de que algo não está bem, ok? E tem que ser semi-permeável. O que é isto semi-permeável? O penso tem que proteger o catéter do contato exterior, mas não pode ser uma mini estufa. Se a transpiração do utente não evaporar, o que nós vamos ter ali é um meio úmido. E o que é úmido é propenso à infecção. Ok? Portanto, temos de ter pensos cada vez mais semi-permeáveis. E depois temos características extra. O hipoalérgico é muito importante porque doentes com catéteres de longa duração vão passar grande parte da sua vida com adesivo em contacto. Ok? E depois a questão dos bordes reforçados versus película adesiva. A película adesiva não é tão agressiva para a pele, mas escola mais facilmente com puxões e com transpiração. Os bordes reforçados aumentam a capacidade de fixação do penso, mas depois são mais agressivos para a pele e devem ser removidos com muito cuidado. Enquanto a película adesiva pode ser removida com um método de estiramento, muito fácil e indolor, e não arranca pelos, os bordes reforçados é necessário às vezes utilizar uma solução alcoólica ou um removedor próprio de adesivos, ok? Depois, há algumas coisas que nós podemos ajudar a fixar ainda melhor o penso, que é a utilização de produtos como protetores cutâneos em unidose, ok? Portanto, daqui eu ia querer aquele pacotinho que está ali, que é basicamente o que eu chamo na gíria o chupa-chupa, ok? Em que eu passo, é unidose, eu passo na pele, deixo secar, deixar sempre secar, ok? Porque os pensos podem também tornar-se um foco de alergia ou de lesões, porque muitas vezes nós desinfetamos, não deixamos secar. Aplicamos o protetor cutâneo, não deixamos secar. E a seguir pomos o adesivo em cima. Uma combinação de químicos, um coquetel brutal que vai irritar aquela pele. Especialmente se o penso não for semi-permeável. Cuidados com o penso. Troca semanal, aplicação em tenda, remoção por método de estiramento, desinfecção correta. E desinfecção correta é o quê? Nós temos 3 desinfetantes, temos álcool etílico de 70 graus, temos iodopovidona e temos solução alcoólica clorexidina, que é a que tem mais largo espectro, mais duração da ação e que em contato com outros líquidos não diminui a sua competência em termos de desinfetante. Agora é preciso esfregar. Em superfícies, 15 segundos, na pele, 30 segundos. E é preciso deixar secar. Solução alcoólicas tem geralmente 30 segundos e a iodopovidona tem cerca de 60 segundos. Portanto, é preciso deixar secar para haver uma ação mecânica e haver, finalmente, a ação química de desinfecção. Eu ia-vos mostrar aqui este vídeo, mas acho que já me estou a esticar um bocadinho o tempo, portanto vou passar para a frente. Apósitos. Ok, há bocado falámos do apósito do gel de clorexidina, ok? E eu vou-vos dizer uma coisa. Nós aqui no IPO temos utilizado o gel de clorexidina em unidades unidades de cuidados intensivos, UTM, onde existe uma maior preocupação com a infecção. E em todos os doentes que apresentem sinais inflamatórios do local. E se antigamente, num doente que tinha um catéter com sinais inflamatórios do local de inserção ou de saída à pele, tínhamos que correr o catéter para não correr o risco de uma infecção da corrente sanguínea, hoje em dia nós conseguimos salvar quase 90% desses catéteres que têm sinais inflamatórios. Ok? Agora dizer também que estou expectante que a indústria traga este dispositivozinho que está aqui, que é um disco de libertação lenta de clorexidina. Porque o problema de um gel de clorexidina é que é uma dose brutal de uma só vez e em meio mais úmido em cima da pele, ok? O que leva a um atraso às vezes da cicatrização.
e o que leva às vezes a alergias. Se nós tivéssemos um disco de libertação contínua, um disco que é seco, portanto não há risco de aumentar a umidade, nós conseguiríamos ainda dar mais solução em termos de controle da infecção. Ok? Ora, aproveito a convidar-vos a algumas leituras e algumas pesquisas.